Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Começando mais um podcast aqui também. Ele está aqui conosco. Adam, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo certo com vocês? Bom demais da conta, né? Chuva na roça. E chove. Ainda bem que tá chovendo, né? Graças a Deus. Um amigo meu fala que chuva é prosperidade. Eu não duvido dele, não. Se não chove, não rende o negócio, Exatamente. Se não chove, não rende. Agora, se chove, rende e fica bom, né? Ou seja, a gente fala render, é render os produtos, né? Isso é bom. Aqui na Soja, nossa... milho, trigo, enfim. Hoje eu vi até, há muitos anos atrás, eu não via trigo plantado. Sim. E agora, aqui no perto de casa tem trigo. Olha para você ver que coisa, né? Impacto desse problema com a Ucrânia, né? Porque a Ucrânia sempre foi um grande fornecedor de trigo mundial. E se ninguém plantar, vai acabar faltando trigo. Pior. Então, além de ser uma oportunidade de fazer uma safra e vender por preço atrativo, né? Ainda de quebra resolve um problema mundial. Sem dúvida alguma. Adam, a gente tem vários temas que nós abordamos dentro aqui do nosso podcast. E quais os assuntos, quais os primeiras coisas que nós iremos conversar hoje no nosso podcast aqui? Olha, hoje eu estava vindo para cá, né? A gente está com ideia de começar a colocar um pouco mais de profundidade no nosso conteúdo. Né? A gente vê que várias pessoas já fazem um trabalho muito legal, inicial, né? Então a gente agora vai dar um pouquinho mais de profundidade, tentar trazer alguns conteúdos aqui um pouco mais complexos. Aí ele complica eu, né, gente? Mas vamos lá, a gente vai aprender junto com você, tá? Esse é o intuito aqui também. A gente vai aprender um pouquinho para que você possa saber, né? Um pouquinho também, cada vez mais, esse mundo tão interessante, tão dinâmico que é o mundo financeiro, a Bolsa de Valores, de uma forma geral, né, Adam? Sim. Então hoje, particularmente, a gente vai estar falando sobre análise fundamentalista. Esse é um tema muito interessante. Eu não comecei a investir estudando análise fundamentalista, mas depois de um tempo eu vi que era impossível conseguir um resultado satisfatório só olhando para o gráfico de preço, que é a outra casa de análise, né? Então, digamos assim, para você começar a investir na Bolsa, tem vários fatores. Vários fatores. Né? Como nós já havíamos conversado, a gente já debateu aqui também, já colocamos dentro do nosso canal aí também, tem vários que você pode estar assistindo, e esse já começa a dar uma aprofundada um pouquinho mais na forma de você investir. Exatamente. Quando a gente fala de investimentos, né, tem algumas partes que compõem o todo. Então, tem a parte que é a parte onde você vai fazer análise, né? Você vai, antes de se associar a alguma empresa, e a análise fundamentalista que a gente vai estar falando aqui hoje é referente a empresas, referente a negócios. Então, tem a análise gráfica, tem a análise fundamentalista, que a gente vai estar trazendo hoje, tem a parte de gerenciamento de risco e tem a parte que a gente chama de psicologia dos investimentos, que são as questões mentais, né? O medo, a ganância. Várias dessas a gente já comentou em curtos períodos assim, em episódios anteriores. E hoje a gente vai estar focando na análise fundamentalista. Essa análise fundamentalista, Adam, só para que eu também conheça, tem alguma coisa a ver de analisar todos os parâmetros da Bolsa ou apenas um? Começa por um daquela empresa apenas? Como que funciona isso? Exatamente. A análise fundamentalista, ela vem dos fundamentos de uma empresa, né? O que são fundamentos de uma empresa? Tem os fundamentos, eles são divididos em alguns grupos, né? Tem o grupo que vai medir a eficiência da empresa, quão lucrativa aquela empresa é. Tem alguns indicadores que vão dar uma noção do preço, que a gente chama de indicadores de valuation, né? Que vão tentar retratar o valor daquela empresa, se aquela empresa está cara, se aquela empresa está barata. O gráfico ele é mais eficiente nessa parte, mas a gente também tem indicadores de valor na análise fundamentalista. Tem os indicadores de endividamento, que são muito importantes, e tem os indicadores também de crescimento, né? Afinal, os investidores adoram empresas que crescem.
Agora, olha para você ver, eu estou ouvindo você trazer esses assuntos, né? Digamos assim, a gente tem um globo, desse globo você fatia ele. Sim. Né? Aí dessas fatias, você fatias ela em mais vezes ainda. Exatamente. Você vai desmiuçando tudo aquilo para que você possa ter a melhor forma de investir naquela empresa pontualmente, né? Exatamente. E isso é muito interessante não só para quem deseja investir através de ações, mas para quem quer tocar melhor o seu próprio negócio. Porque a mesma forma que a gente analisa as empresas da Bolsa para definir qual é uma empresa boa e qual é uma empresa ruim, a gente pode trazer isso para dentro do próprio negócio, né? Várias vezes durante o curso, alunos chegaram a me falar: Dan, eu não faço nada disso na minha própria empresa. Inclusive pessoas que têm empresas muito bem-sucedidas, né? Então é muito interessante, porque você consegue comparar um negócio com outro, você consegue definir se você continua com a tua empresa ou se você vai arriscar e abrir um outro negócio e mexer com algo diferente. A gente vê que em alguns momentos tem segmento que fica altamente competitivo, fica difícil ganhar dinheiro, né? Um desses exemplos pode ser farmácia. Com o crescimento dessas grandes redes, né? Ficou difícil para quem tem uma farmácia de bairro, uma farmácia menor, que tem um poder de compra menor, né? Não consegue tanto desconto na hora de comprar do grande fornecedor. Então a gente vê que alguns segmentos a competição atrapalha bastante. Às vezes não faz sentido mais ficar naquele segmento. Até entrando nesse assunto, não saindo fora, mas só apenas colocando, né, o que aconteceu. Hoje eu tive a oportunidade de visualizar, né, um empreendimento de rações. O rapaz comprou, tava lá conversando com ele, tal, aquela coisa toda, e ele falou assim: rapaz, eu tive que comprar nada aí, quase um caminhão de ração para mim começar a ser competitivo com as outras, com outras lojas, para que não depois fazer, nossa, você já abriu mais caro. Não é que eu abri mais caro, eu tenho que comprar mais para me conseguir ter um preço mais acessível. Exatamente. Né? Quando você faz um negócio de forma de atacado, né? Você consegue, dentro desse volume, condições diferentes, né? Vou comprar um saco de ração, vai ser o preço normal. Agora, se você chegar numa agropecuária e falar que você vai comprar 100 sacos de ração, provavelmente o cara vai te dar um desconto. Sem dúvida, né? Então nesse mercado, né, que a gente está analisando, é importante até mesmo o próprio investidor ali que está com sua empresa ou investindo na bolsa, sim, começar a pensar nesse leque que abre para você começar a ter uma melhor oportunidade de venda, né? Exatamente. Estudando uma empresa boa, você começa a criar um paralelo entre uma empresa e outra e você começa a ver quais são os diferenciais, né? Sim. Porque o número, lá no final, esses números que a gente analisa, né, eles são um reflexo da gestão da empresa. Então, se o número está melhor, né, provavelmente a empresa está sendo bem gerida. Né? Tem algumas causas que são mais complexas, que é como a Vale. Né? A Vale, se o minério de ferro estiver alto, ela vai estar lucrativa. Se o minério de ferro estiver baixo, ela não vai estar dando lucro. E aí, quando a lucratividade da empresa oscila muito, a gente busca olhar um horizonte maior, não só o resultado do último trimestre que ela apresentou, mas os resultados anteriores, né? O futuro já é um pouco mais complexo de prever. A gente normalmente tenta refletir o passado, imaginando que vai ser similar. Então, se uma empresa está ganhando, né, se ela está na frente das outras, provavelmente no futuro ela vai continuar à frente também das outras. E essa análise, né, que é importante ser feita dentro desses parâmetros, né, que você destacou, qual é o mais importante? Se há algo mais importante nesses parâmetros, Adam? Olha, Lúcio, cada setor tem algumas partes, né, da análise que é mais importante, tá? Eu vou fazer um paralelo aqui para vocês entre o setor de tecnologia da informação, que é um setor que por natureza cresce muito, né? Você desenvolve um software, você começa a vender aquele software e aquilo ali é altamente escalável. Você até vai ter que fazer alguns investimentos, que a gente chama de ROIC, né? O retorno sobre esses investimentos. Mas essa empresa ela tem uma capacidade de crescer muito maior do que uma empresa que venda, sei lá,
petróleo ou energia elétrica, né? Se a demanda não crescer, não tem como você vender, porque não estão consumindo o produto. Então, a receita de uma empresa de energia elétrica tende a ser mais constante. Já uma empresa de tecnologia da informação, ela tende a ter um crescimento muito elevado na sua receita. Porém, a sua lucratividade é baixa. Olha que parâmetros, né? Então, cada setor da economia, né, a gente atualmente dividiu o mercado em 8 setores, né? Então, cada setor desse da economia, ele tem certas particularidades, tá? E aí, quando a gente estiver falando aqui dos indicadores, a gente também vai dar um pouquinho de gancho de quais empresas é mais interessante você olhar aquele indicador. E esses indicadores, né, não é tão simples, né? Pelo que eu estou percebendo. Não. Não é você olhar ali apenas observar, mas não, sim, você tem que analisar, tal qual o nome, né? Você tem que analisar todos eles para que você possa ter um objetivo final, né? Exatamente. Só que essa análise que a gente faz, né, ela é uma análise quantitativa. A gente olha número, né? Quantitativa. A mais complexa ainda é a análise qualitativa. Porque a qualitativa. Ele tá complicando. Porque a qualitativa é facinho de você se enganar. Então, o que é um dado quantitativo? Quanto que aquela empresa deu de lucro? Isso é quantitativo, é número, tá? Você vai lá, vai ter uma fórmula, uma coisa que vai te mostrar um número. Sim. Agora, o qualitativo é muito complexo. Por quê? Tá, a gente falou muito dessa questão qualitativa quando começou a surgir o papo de que a Amazon ia vir para o Brasil e que ela ia derrubar a Magazine Luiza. Não sei se foi ela, mas que de fato caiu. Caiu bem, né? Aí quando você está no qualitativo, como não é número, exige uma grande capacidade de você interpretar e analisar o cenário como um todo. Então essa parte ela é mais complexa. E ela também dá muito viés, né? O que é o viés? Se você gosta da empresa, você vai olhar só o ponto positivo. Se você não gosta, você pode olhar só o negativo. Já quando você vai para o quantitativo, não tem jeito, é número. Você olhou, o número é aquele, pronto, acabou. Mas essa questão de você se enganar, né, como você mesmo disse, isso acaba também sendo um ponto crucial da negociação também, né? De você comprar ou vender uma ação ali da bolsa. Exatamente. E não é que esse estilo nosso de analisar elimine toda a chance da gente errar. Ele diminui a chance de errar. Porém, a gente coloca ali algumas camadas de proteção para caso se eu estiver errado, eu não vou perder mais dinheiro do que eu estava disposto. Do que eu estava disposto, né? Eu não vou ser pego de surpresa. Nossa, era para perder 300, acabei perdendo R$1.000. Não, isso a gente não deixa acontecer por conta disso. Mas, Adam, mesmo com todas essas análises que vocês acabam, né, dentro da empresa proporcionando, analisando, estudando, e acaba tendo essas possibilidades de não de erro, mas de perca de dinheiro? Tem sim, Lúcio. Porque a bolsa é dinâmica, né? Além da bolsa ser dinâmica, né, o que a gente está falando aqui da análise fundamentalista é a análise do negócio. Não necessariamente um negócio que está indo bem, a ação vai se valorizar. E quando a gente vai acessar uma empresa, a gente vai se tornar sócio daquela empresa, a gente tem que comprar uma ação daquela empresa. E aquela ação, muitas vezes, se movimenta contra os fundamentos da empresa. A empresa está batendo recorde de lucro, nunca deu tanto dinheiro, esperaria-se que a ação subisse. Sim. E o que a gente vê com muita frequência é exatamente o contrário. Motivo, causa, circunstância para que isso acontece. Tem uma vertente, é sabido por alguma coisa, algum cálculo que se faz para isso acontecer dessa forma? Porque não era para ser. Não era para ser, mas assim, aí é uma questão, pela experiência que eu tenho, eu acredito que seja pelo seguinte motivo. Na bolsa de valores, para você ganhar dinheiro, a gente analisa o passado para tentar prever o futuro. Então, o preço de uma ação hoje está muito mais correlacionado com o futuro do que com o presente. Então, talvez ela está caindo de preço porque o presente é ok, mas o futuro, além de ser incerto, é perigoso. Então, conforme os investidores estão com medo em relação ao futuro e às incertezas, eles precificam mais baixo essas ações.
Então eles meio que... É sempre um exercício de futurologia, sempre. Eu até pensei, Adam, eu acho que todos que estão assistindo agora irão fazer a mesma pergunta, pelos nossos episódios atrás. Que ótimo, porque eu não sei qual é. Manda. O que era? Digamos assim, se a pessoa uma empresa, tá lá, o preço dela está subindo, ou seja, está vendendo, tendo uma lucratividade muito boa. Sim. Esse preço está caindo da ação porque está todo mundo comprando. Na não verdade... seria necessariamente isso que iria acontecer? Peraí, fala de novo. Digamos assim, vamos lá, voltando à pergunta, né? Manda. A empresa está com aquela lucratividade, né? Estando lá em cima, aquela coisa toda, tá todo mundo fazendo essas análises, certo. Tá todo mundo querendo ver coisas boas. Opa, eu vou comprar a ação daquela empresa. Aí você compra, eu compro, todo mundo compra, consequentemente a ação vai abaixando. Não é necessariamente isso, porque tá todo mundo comprando, a ação está diminuindo? Vamos dividir aqui... vou tentar colocar de uma maneira um pouquinho diferente. Então a gente vai dividir uma empresa em duas partes. A primeira parte são os negócios daquela empresa. Qual que é o negócio da Petrobras? Extrair petróleo, né? Esse é o negócio da Petro. A ação da Petrobras não se comporta no curto prazo, ele não tem correlação direta com a extração. Ela vai ter vários outros elementos, tipo política, né? Então tem várias outras coisas. Para a ação de uma empresa subir, eu preciso ter mais gente querendo comprar do que vender. Para a ação de uma empresa cair, eu preciso ter mais gente querendo vender do que comprar, tá? Oferta e demanda ali do preço do ativo. Então, se a empresa está entregando um resultado ótimo e a ação está caindo de preço, isso pode significar, né, que não tem ninguém querendo comprar, mesmo ela apresentando aqueles resultados fenomenais, como ela está apresentando. Olha que coisa. E essa é uma dúvida que chega direto, as pessoas chegam para mim e falam, Adam, você que entende, me fala. Cara, acabei de comprar a ação da VEG. Lucro recorde. Eu já estou perdendo 30% no meu investimento. O que eu faço agora? Eu falei, você comprou algo bom por um preço caro. E agora você está vendo a mesma qualidade na empresa, só que o preço está mais barato. Está entrando na realidade do preço, digamos assim. Exatamente. O que acontece geralmente é que as empresas, o preço da ação, que é diferente do valor da ação, o valor é quanto vale, o preço é quanto você paga para levar aquilo, o preço ele fica oscilando acima do justo e abaixo do justo, acima do justo e abaixo do justo. E para encontrar esse ponto de equilíbrio ali da justiça, de passagem, que é o complicado, né? Aí é através da análise fundamentalista que a gente consegue definir assim qual seria um valor legal para se pagar por aquela empresa. E isso demanda um tempinho, né? Demanda um tempo, né? A análise fundamentalista, propriamente dizendo, ela usa o efeito comparativo, né? Suponhamos que eu queira muito investir em alguma empresa de educação, tá? Eu estive olhando, eu estou acompanhando esse setor de perto, porque é um setor que sofreu demais com a pandemia. Evasão de aluno e tal, a galera saiu e não voltou para a faculdade, né? Então a gente viu ali uma oportunidade de comprar essas empresas muito baratas. Por quê? Porque realmente o resultado não tá legal. Se quando o resultado tá bom, a ação já cai, você imagine quando o resultado não tá bom, Lúcio, o que acontece? Cai demais, cai 70%, 60%, ela perde de todo o valor que ela tinha ganhado desde quando ela começou a negociar. Caraca, é muito? Muito. Então é nesse momento que a gente vê uma oportunidade, né? Que você compra uma empresa que está passando por um momento delicado. A oportunidade faz o investidor. A oportunidade faz o investidor. Tem outro ditado, então, né? Vamos deixar para lá. Então, né? Então a gente viu ali uma oportunidade, a gente está olhando com muita atenção para as empresas do setor, a gente está filtrando, vendo quem tem mais qualidade do que qual a outra, para a gente decidir em qual das empresas ali do setor de educação que a gente vai estar apostando as nossas fichas. Porque nessa análise, né, que é feita, essa política de investimentos, né, como a gente sempre vê, né, a gente está conversando aqui, são várias ramificações, vários detalhes. Sim. E o que a gente
tenta passar para as pessoas que estão nos assistindo que há várias formas de você investir, como você está destacando. A questão da educação. Olha a análise que você está colocando para as pessoas, né? São muitas evasões, muitas pessoas deixando de estudar, de frequentar a faculdade, até mesmo ensino médio, de uma forma geral. Agora, poderá voltar à faculdade de uma forma... Qual forma essas faculdades vão fazer? De que forma? Então, tudo isso também acarreta no valor de mercado, né? Exatamente. Então, agora essas empresas, né, grande parte delas, estão com o preço extremamente abaixo do valor. E aí que a gente adora o mercado financeiro, porque no mundo real, dificilmente você compra uma casa que vale 1 milhão por meio. Normalmente isso não acontece no mundo real. A não ser que a pessoa esteja em pânico para vender. Tipo, a esposa tá passando um problema de saúde, a mãe, o pai, o filho. E aí, mas é uma questão emocional que leva a pessoa a tomar aquela decisão, porque ela não pode esperar. Decisões que nós já destacamos em episódios anteriores. Isso. Então, a gente vê muita oportunidade. Uma outra oportunidade, né? Essa é uma oportunidade que a gente está vendo de um setor que está ruim, e que se no futuro ficar bom, a gente vai ganhar muito dinheiro. Se tá difícil para uma empresa bilionária da Bolsa, você imagine quanto difícil não tá para quem tem uma faculdade própria, uma empresa pequena, uma empresa familiar. Vai estar muito mais difícil. Então, quando vem uma crise setorial, é como se você pegasse uma floresta e botasse fogo nela. Tem as árvores pequenas, as médias e as grandes. Qual é a chance de uma árvore pequena aguentar um incêndio? Nenhuma. As árvores pequenas vão limpar. Vai sumir as árvores pequenas. E com as empresas, a mesma coisa. As empresas pequenas estão falindo. Quando as pessoas quiserem voltar a estudar, elas não vão ter tantas opções quanto tinham no passado. Então, essa árvore que sobreviveu, ela não vai ter mais competição. No analogia com a floresta, ela não vai ter competição de nutriente. Vai sobrar todo o nutriente só para ela, porque não tem mais gente ali concorrendo. Mas essas dificuldades, digamos assim, Adam, até mesmo no mercado, tem essa possibilidade de você ter uma empresa grande, né? Ficar sozinha, ela ter um monopólio e cobrar aquilo que quer? Porque muitas vezes tem outros, digamos assim, investidores que também irão investir nesse caminho, nesse outro, eu estou nadando aqui, vou nadar também nessa área, né? Há outros tubarões, digamos assim, que vai acabar entrando neste mercado também. É uma outra oportunidade de negócio também, né? Exatamente, Lúcio. Tem um órgão que fiscaliza, né, essa questão de monopólio. Não me lembro agora o nome. Não vou conseguir lembrar agora o nome, mas tem um órgão que fiscaliza que você não pode ter mais de uma certa quantidade de mercado, senão você vai ter monopólio, e o monopólio não é legal para ninguém. Só que pensa comigo, se uma empresa está com monopólio e ela está colocando o preço que ela quiser, ela não vai ser extremamente lucrativa? Sem dúvida. Uma das coisas que mais atrai a competição é a rentabilidade de algum negócio. Monta alguma coisa aqui na nossa cidade e começa a encher o bolso de ganhar dinheiro para você ver. Todo mundo vai querer. Todo mundo vai querer. Isso aconteceu com estufa, com essas lojinhas que vendem capinha de celular, não importa o que você faça. Se você estiver ganhando dinheiro sozinho, outras pessoas vão querer fazer a mesma coisa que você. E só pra então o mercado ele se nivela. Só para dar uma descontraída, dá uma analisada na cidade, de Bandeirantes, eu sei que está cheio de fora, mas na sua cidade, o que mais tem? Você já parou para pensar nisso? Olha, uma das coisas que tem muito mesmo, é farmácia. Farmácia? Outra coisa que tem bastante, vamos ver, fala alguma aí. Nossa, se eu falar aqui, tem umas 3, 4. Manda. Ó, primeiro, que tem aqui na Bandeirantes, que a gente até tentou contabilizar, mas perdeu a conta. Casa de ração. Casa de ração. É demais da conta. Com certeza alguém estava ganhando dinheiro com isso sozinho e a galera viu e quer ter uma casa de ração também. Outra coisa, distribuidora de bebidas. Distribuidora de bebidas. Virou cada bairro, cada pontinho tem uma distribuidora de bebidas. Sim. Então... E aí, se você tem uma estrutura grande, chega uma hora que você acaba
tendo preço menos atrativo do que aquele cara que atende na garagem da casa dele. Por quê? Porque ele tem um custo muito mais barato do que você. Sem dúvida. Então, em alguns elementos é bom você ser grande e tem coisa que é melhor você ser pequeno. Então, por isso que eu até mesmo entrei, quando a gente conversou, eu estava falando sobre o ponto tal, de ser um monopólio, por isso. Porque muitas vezes a pessoa vê a oportunidade, opa, Sim. eu tenho dinheiro para montar uma faculdade. Sim. Né? Um exemplo, a gente falando de educação. A empresa A está faturando milhões por mês. Certo. Opa, se eu investir tantos aqui, eu posso tirar uma fatia dessa lucratividade dele e ficar com 30%, 40% da dele ali, eu vou conseguir também sobreviver e manter o meu investimento. Então são vários fatores também que chegam nisso aí, né? Exatamente, vários fatores que você vai tentando conectar os pontos ali, um pouco por experiência, um pouco por adquirir informações de qualidade, você vai pegando o jeito, você vai começando a olhar aquilo e vai falar, que legal, então parece que é assim que funciona. E aí você vai adquirindo conhecimento. Tem um outro setor que deixou a gente também bastante curioso atualmente, que é o setor de construção civil. Tem várias empresas que têm capital aberto na Bolsa, entre MRV, Cyrela, né, Exetec, algumas empresas que são até bastante conhecidas do ramo de construção. E quando a gente começou a analisar essas empresas, né, aí qual que foi o elemento que trouxe essa piora, né, a alta de juro? Quando o juro sobe, as empresas de construção sofrem muito. Por quê? Que até mesmo mantiveram, né, o preço dos juros da Selic em 13,75. Manteve até o ano 2023. Top. Sabe o que aconteceu com as construtoras? Subiram em média 30% a 40% do valor mínimo. Por quê? Porque o mercado ele não precifica a realidade, ele precifica o futuro. Ele sempre está olhando à frente. Em geral, o mercado financeiro anda de 5 a 6 meses na frente do mundo real. Então, se o juro vai cair daqui um semestre, a Bolsa já começa a dar reflexo agora. E aí puxa até outro gancho que a galera me pergunta muito, Adam, eu espero a eleição passar para comprar ações da Bolsa ou eu compro antes? Se você esperar passar a eleição, não vai ter mais risco. Se não tem risco, as coisas não vão estar no preço que estão agora. Então, passar medo, incerteza, é parte da vida de um investidor. Você tem que saber controlar essas emoções para você conseguir obter resultado, né? E voltando ali na questão das construtoras, a gente começou a analisar, né, o que são os ativos, né? Ativo é tudo aquilo que você pode trocar por dinheiro. Então, o que são os ativos de uma construtora? Terrenos, prédios, em construção ou acabados, né? Então, o estoque de uma construtora é imóvel, Lúcio. É imóvel. E esses tempos atrás, tinha algumas construtoras ali que estavam negociando muito abaixo do valor justo, pela quantidade de ativos que eles têm. Sim. Das duas, uma. Ou o preço da ação vai subir para ficar perto do justo, ou o preço dos imóveis dessas construtoras vai se desvalorizar. E aí, como tinha caído muito, a gente começou a conversar lá e debater. Aí eu peguei e falei, tá, beleza, pode ser que se desvalorize o imóvel, mas vamos colocar aí uma desvalorização do estoque deles de 20%. Só que a empresa estava com desconto de 60%. Então ainda vai me sobrar 40 de margem de segurança. É como se o seu vizinho, se a casa dele valesse 300 mil reais, e amanhã ele te ligasse e falasse, Lúcio, quer comprar minha casa? Faço por 130 mil para você. Você não ia ficar muito tentado a comprar? Já ia doidar. É exatamente o que aconteceu com a gente, e a gente vem aí acumulando umas empresas de construção civil por conta disso. Porque ela está muito abaixo do que a gente calcula ser um valor justo por aquela empresa. Então essas análises, né, que são feitas, traz toda a flexibilidade, a modalidade de você investir, como investir, de a forma correta, né? Exatamente. Agora, falando desse indicador que eu tô te falando, né, a gente está fazendo um paralelo entre o preço que eu pago por uma ação e qual que é o valor do patrimônio daquela ação, que a gente consegue encontrar, chama VPA. Valor patrimonial por ação. Até quem gosta de investir em fundo de investimento imobiliário, isso também tem. Só que é o VPC, valor patrimonial por cota.
tá? É um indicador super interessante para esse setor, né? É um indicador que dá uma pista do valor justo daquilo, um indicador de valuation, como a gente falou anteriormente. Olha que bacana, Adam. Eu tô, a gente vai vendo aqui, vai aprendendo, né? Isso que é legal, é você É diferente, né? Assim, Sim, não é coisa que você vê em todo lugar, esse tipo de análise. Né? E assim, para você que tá aí, muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou investir na bolsa, para onde eu vou começar? Como que eu sei se aquela empresa ou aquela ação está num valor adequado? Sim. Né? Muitas vezes você não, digamos lá, tá um exemplo, né? Tá R$100 a ação. Tá no valor justo? Tá baixo? Tá alto? Sim. Como que essa dica que você deu, eu acho que foi uma das melhores informações que as pessoas às vezes não sabem. Exatamente. Outra coisa, aí você já me deu o gancho, né? O legal desse bate-papo é isso. Cada coisa que você fala me remete a um assunto que eu acredito ser interessante para quem está nos ouvindo. Às vezes a pessoa bate o olho em duas ações, fala assim, a ação da Arezzo tá muito cara, tá R$100 a ação da Arezzo. Aí o cara fala, a ação da Magazine Luiza tá R$4,50, tá baratíssima. Só que a Magazine Luiza R$4,50, na minha visão, tá mais cara do que a Arezzo, que custa R$100. Olha que visão. Por quê? Porque você tem que comparar o preço com o valor daquele negócio. Quanto que aquilo vale, tá? E o que a gente percebe ali, falando um pouquinho de Magazine Luiza? Quando você vai comprar um eletrônico, ou um eletrodoméstico, como é que você faz para comprar? Explica para mim que jeito que você faz para comprar. Eu pesquiso. Abre o Google. E pesquisa. Digita o marca e o modelo do que você quer. E aí qual que é o próximo? O que você faz depois que você vê uma série de preço ali? Vou fazer a lista ali para ver o que é, como que é a marca, como que não é, qual loja que vai ser. Exato. Se a loja se eu colocar para você 4 lojas, que todas vão te entregar o produto, porque são lojas grandes que tem um nome a zelar, você vai comprar na que tiver mais barata? Às vezes não. Verdade? Às vezes. Eu, por mim, não. Quando se trata de e-commerce, eu sempre compro no mais barato que tem um mínimo de confiabilidade. Não, aí que tá a questão, viu, Adam? Só virando a câmera para cá, você diz em qual eu compraria. Sim. Na mais barata? Não. Aí eu vou na questão que você tem a confiança, exato, que você conhece, sim, se você já comprou ali, tem uma experiência boa. Uma experiência boa. Você tem muitas outras coisas para você comprar. Então, os parênteses aí. Mas assim, se a gente for colocar que a entrega vai ser parecida, né? Você vai receber. Se tiver algum problema, você vai conseguir devolver. Tirando esses aspectos, aí sim, você vai olhar o preço. Aí é uma questão mais econômica. Por quê? Porque o que eles vendem é commodity. Eu posso comprar 1000 ar-condicionado. Se for a mesma marca e o mesmo modelo, vai vir o mesmo produto para mim. Sim. Então, por que eu não compraria no lugar mais barato? Isso gera uma guerra de preço violenta. Uma oferece frete grátis, outra oferece não sei o que, a outra tem o menor preço. Então, essa competição é o que a gente acha que tira muito valor de uma Magazine Luiza da vida. Porque se ela continuar vendendo acima do preço das concorrentes e as concorrentes conseguir fazer a mesma entrega, ela não vai vender mais. Só vai vender quem tem barato. Então a gente não gosta desse setor, eu nem tô olhando para ele, por quê? Porque eu tenho muito medo disso. Primeiro que eu acho que é um setor automaticamente de margem baixa, e eu prefiro setores que tenham margens maior, sem contar do que tá muito fácil de replicar. Eu sei que não é barato, mas a Amazon tá fazendo, Mercado Livre. Se a gente for pegar no Brasil, empresas de e-commerce grande, Magazine Luiza, Via Varejo, Lojas Americanas Online, não sei se ainda tem aquele... Mercado Livre. Mercado Livre é o top, né? E tá vindo agora Shopee também. Shopee, AliExpress que vem de fora, que agora tem estoque aqui. Só aqui, Lúcio, eu coloquei 5, 6 empresas que tem muita grana. Colocar uns 10 ou 12 aí. Que tem muito dinheiro para colocar. A Amazon da vida tem dinheiro quase que infinito. Se eles precisarem dar frete grátis durante 3 anos para ver quem vai quebrar, eles metem fogo na floresta. Sim.
Sem dúvida. Com eles dentro da floresta, eles tacam fogo. Peraí, vamos se queimar todo mundo aqui. Vamos botar fogo para ver quem aguenta, então. Então, essa competição pra gente não é algo interessante, né? Sim. E aí, quando a gente sai desse ambiente de e-commerce e a gente entra em coisas, assim, infinitamente mais difíceis de replicar, eu consigo replicar um e-commerce. Eu não consigo replicar a Vale do Rio Doce. Então, a Vale do Rio Doce tem uma perenidade, né? Ela tem uma chance de permanecer viva muito maior. Uhum. Então, a gente olha também esse tipo de coisa. A competição já é um dado mais qualitativo, mas é super importante. Mas assim, Ada, aproveitando o ensejo, por mais que nós estamos vivendo hoje um pós-pandemia, o e-commerce ele deu um boom muito grande nessa área. E a internet cada vez mais está buscando. Sim. Olhando por esse lado, não estou discordando de você, apenas abrindo um parênteses para que nós possamos falar de negócios. Sim. Não é uma boa opção você analisar uma empresa de e-commerce pela a forma que ela está crescendo tanto, independentemente, porque se fosse assim, a gente não teria várias empresas de gás, várias empresas de água, Sim. vários cabeleireiros, vários distribuidoras de bebidas, entendeu? Será que não seria uma ótima oportunidade de investir nesse ramo de e-commerce? É sim, Lúcio, uma boa oportunidade. O problema é que quando você tem competição e é briga de cachorro grande, fica difícil você definir em qual cachorro você vai apostar. Aí uma maneira de você fazer isso de maneira inteligente seria comprar um pouquinho de todas as ações que fazem isso. Aí você deixa de correr o risco da competição. Sim. Né? E você também eu vou não investir tem uma lucratividade tão alta. Exatamente, porque uma vai bater na outra. Você vai ganhar dinheiro com a que tá ganhando e vai perder com a que tá perdendo. Não vai dar legal. Você vai sair do sujo pro mal lavado. Exatamente, não tem como você não tomar um partido. Não dá pra votar branco ali. Sim. Você vai precisar escolher alguma. E nesse caso você se tornaria nulo. Exatamente. Olha que coisa. Você vai anular. Porque a que estiver dando lucro, a outra vai estar dando prejuízo. Olha que coisa, gente. Então, quando você não sabe qual é a vantagem competitiva que a empresa tem frente a outras empresas, fica muito difícil você escolher. Olha que hoje o bate-papo tá indo bem. Eu tô gostando, viu? Falar bem a verdade. Que bom, porque a gente achou que esse conteúdo mais profundo ia ser super chato e parece que a gente tá conseguindo, né, levar de uma maneira assim, até simples. É porque quando você tem um assunto, Adam, que não é complicado, é difícil, mas da maneira que você traz pra gente, traz pra quem tá assistindo, que eu coloco também dessa forma, as pessoas começam a entender de uma forma mais tranquila. Sim. Mais serene, porque no mundo dos negócios, você começa, às vezes você para e fica meio que avoado, meio sem saber o que está acontecendo, para falar bem a verdade. E do jeito que você está trazendo para a gente, está bem mais tranquilo. Sim. Né? Então, é esse tipo de coisa que a gente olha também, né, Lúcio? Outra coisa que a gente olha muito, e até não consegui pegar a oportunidade de Petrobras por esse motivo, é a questão do endividamento da empresa, né? Infelizmente, a gestão anterior não estava fazendo um trabalho legal, né? Eles estavam endividando a empresa muito ao extremo. A empresa chegou à beira de ser insolvente, né? Ela tinha quase que um patrimônio líquido negativo, né? O que é um patrimônio líquido de uma empresa? Você pega todos os ativos, que são coisas que valem dinheiro, e você subtrai da dívida, quanto ela deve, né? E aí a gente olhava e aquele número ali, ele estava caindo assim de uma forma que, se continuasse daquele jeito, ia ser zero o valor justo pela empresa. E aí como é que você investe? Dá medo. Então a gente não conseguiu. É lógico que quanto mais filtro você coloca, você elimina talvez algumas ações que seriam interessantes de investir. Mas a gente acabou não pegando a oportunidade de Petrobras por conta da dívida da empresa, do endividamento. E falando em dívida, hoje eu tive, né, a oportunidade de ler um investidor que pagou R$1 numa empresa e conseguiu falir ela. Verdade? É, da Itapemirim. O que ela faz? Ela é transporte, né? Aviões. Itapemirim? Isso. Essa eu não sabia, Lúcio. Aviões, até mesmo ônibus, né? Itapemirim, ela é muito antiga e vem já há algum tempo
passando por dificuldade. Dificuldades ele comprou por R$1, segundo a matéria que eu... Sim. Mas as dívidas atrás dela estavam uma enormidade, né? Exato. Algo muito parecido aconteceu com a Farmás, com a Farmais, franquia. E essa eu sei bem a história, porque foi o negócio isolado que eu mais perdi dinheiro até hoje. Olha que coisa. Foi a pior, assim, eu aprendi muito depois daquilo, muito mesmo, mas foi dolorido que furou meu bolso feio. Por que a empresa tem que ser vendida por R$1? Porque ela não pode ser vendida sem valor algum. Então eles colocam R$1 no contrato de compra e venda para ter um valor que não seja zero. Sim. Porque não pode ser zero. Não pode estar dando à empresa. Não pode você estar dando à empresa, né? Por quê? Porque dado, ninguém vai querer, o que é dado não é bom, né? Mas o que está sendo negociado por R$1, você imagina o tanto de problema e de dificuldades que aquela empresa não estava passando. Então o cara compra ali por R$1, que é basicamente como se alguém tivesse dado a empresa para ele assumir os BOs da empresa. E até foi interessante a matéria, né? Itapemirim foi vendida por R$1 e o empresário conseguiu fali-la. Nossa, eu peguei ali, mas meu Deus, que foi difícil. Mas realmente é difícil tirar a empresa que está numa situação dessa, daquele problema. Porque à medida que ela vai piorando os negócios, vão aparecendo outras empresas. Tem uma empresa que eu adoro, que é a Júlio Simões, né? Ela é de transporte, vários estilos. Ela é uma empresa de logística, talvez essa uma que você falou é o mesmo segmento, né? Seria tipo a Garcia. Pronto. Tipo a Garcia. A Júlio Simões, ela tem tanto o caminhão quanto o ônibus, ela transporta tudo, desde gente até mercadorias. E é uma empresa que a gente adora. Então, provavelmente, a Júlio Simões, por ter uma gestão mais eficiente, deve ter conquistado o mercado dessa outra empresa que chegou a falir. Sim. A Farmais, né? Que era, quando era listada na Bolsa, chamava Brasil Farma. Ela perdeu muito mercado para essas outras redes gigantescas que tem aí, né? Tem Redditor, tem umas redes de farmácia super fortes, Panvel e tal. Tem umas redes que foram devagarzinho roubando os franqueados dela e a empresa chega num ponto que é realmente difícil. Porque como ela tem uma estrutura grande, ela é cara. Se ela não fatura, ela quebra muito rápido. É diferente de você começar a construir, né? Seria como se você chegasse aqui em Bandeirantes, quando a cidade foi implantada, e fizesse uma cidade desse tamanho. Sim. Se não vir gente rápido, as casas vão desmanchar, vão deteriorar, e ninguém vai ter dinheiro para refazer essas casas. Então, quando você cria uma empresa do zero, quando você começa ali devagarzinho fazendo a coisa certa, ela demora mais para ficar grande, mas ela tem mais... ela vai se consolidando, e aí ela vai dando mais um passo. Ela não dá um pulo, ela vai fazendo uma caminhada no passo a passo. Então isso aí é difícil. Quando a empresa é negociada por R$1, sai de perto que a chance é grande de dar errado. Então eu fiquei surpreso. Eu fiquei assim, até fui a fundo, né, no assunto, porque olha, não é... uma empresa que tem aviões, tem... E não é R$1 por ação, tá, galera? Sim. É R$1 a empresa inteira. Isso. Toda a empresa por R$1. Imagina o fundo que tava isso, né? Tava feio. Tava complicado. Com certeza ela tinha muito mais dívida do que ativo. Sem dúvida. Então o cara, por R$1, ele assumiu uma dívida, né? Pra tentar organizar aquilo e fazer ir pra frente, mas realmente não é fácil. Na minha, eu não tô meio lembrado, mas a Itapemirim, segundo o que eu me recordo, era do Silvio Santos ainda. Ah, é? Lá atrás, do Silvio Santos, aí passou para outras... Aí foi indo, sabe? Eu acho que meio... Infelizmente eu não conheço. Mas é um bom, enfim. E tem algumas coisas, Lúcio, assim, meio... né? Muito divertido. Não é divertido. Sei lá, não dá para definir com uma palavra. Mas assim, quando a gente vai falar de empresas de concessão, essas concessionárias de rodovia, a gente imagina que isso é uma máquina de dinheiro, né, Lúcio? Sim. Cara, e a hora que a gente vai olhar os resultados dessas empresas, a dívida, a rentabilidade, o valor justo, cara, pensa numas empresas ruins. Mas ruim. Só pra gente entrar no assunto e concluir, manda. A Itapemirim, ela tava com uma dívida de 2 bilhões de reais e foi vendida por R$1. Né? Aí 2 bi de dívida. Só um dos busões, né? Enfim, outras coisinhas. Bonito, né? Não, tinha uma empresa, a empresa em si era bem consolidada. Agora,
que cargas d'água levou à falência, né? Sim. Cada aí a gestão é outras coisas, né? E não vem ao caso. Sempre as coisas estão em mudança, né? Sempre. Essa semana a gente estava fazendo uma mentoria com um aluno lá, que é aluno nosso da mentoria individual, com foco em investir em bolsa. E ele falou assim, Adam, mas você compra uma ação, querendo ser sócio da ação, mas você falou que o investimento é a longo prazo, mas você acabou de me falar que quando você está ganhando dinheiro, você vende uma parte dessas ações para aproveitar ali que tem lucro, para tirar um pouco do lucro, né? E deixar só uma parte na incerteza e no longo prazo. Por que você faz isso? Eu falei assim para ele, porque nem o CEO sabe o motivo que a empresa dele vai quebrar. E eu também não sei. E se a empresa subir 1000% e depois cair 90%, eu vou ter voltado no zero. E isso pode acontecer, é comum. Falei aqui para você o caso das empresas de educação. Sim. E as empresas de construção passaram pelo mesmo problema. E as empresas de e-commerce também. Então, é uma questão de tempo para você entender como aquilo ali funciona e como você faz para sair ganhando no final de todos esses altos e baixos que tem. E não é fácil. Não é fácil, mas dá para aprender. Sim, dá para aprender. Mas aí que tá, Adam, não tirando o foco, mas se fosse fácil, todo mundo estaria. Exatamente. Na verdade, se fosse fácil, todo mundo gostaria de estar lá ganhando dinheiro. Sim. Fácil, mas não. É um trabalho, é um estudo, é uma preparação para que você possa levar dinheiro, ganhar dinheiro de uma forma mais sólida possível, né? Exatamente. É tudo uma questão de estudo, de dedicação, tem que gostar, não precisa estudar o dia inteiro todos os dias, dá tranquilamente para conciliar com qualquer profissão, mas você tem que ter ali um mínimo de interesse. Estudar por conta, dá também? Dá, só que vai levar mais tempo. Vai levar mais pancada também, né? Ou você contrata pessoas, né, um mentor, contrate alguém, contrate-nos talvez, para ajudar você a pegar um certo atalho, né? Ou seja, o prejuízo que eu tive em Farmais, tem uma aula que eu falo muito sobre isso, explico para eles o porquê, no meio da aula, que agora a gente tá falando para eles fazer dessa forma. Porque eu tentei colocar todos os ovos na mesma sacola e quando a sacola cai é dolorido, não vale a pena. Então, hoje em dia a gente trabalha de maneira diferente, né? É um pouquinho isolado esse caso, porque daí não é mais análise, é gerenciamento de risco. Mas acho que faz parte aqui do papo também. Sem dúvida. Algo mais, Adam, pra gente colocar aí, que já passou o tempo, muito rápido esse bate-papo. Não, show de bola. Outra hora a gente faz mais um episódio. Vamos ver se a galera vai gostar, né, desse papo mais profundo, mais denso. E se a galera gostar, sem dúvida, a gente vai estar aqui de novo para falar um pouquinho mais sobre isso. Esse assunto, Adam, ele pode ser até mais complexo, mais difícil até mesmo. Mas é um assunto interessante porque se gira muitas coisas, né? Muito assunto engloba dentro da mesma oportunidade, né? Então gera mais conteúdo, né? Exatamente. E fica fácil falar, né, Lúcio? A gente vai falando. O Lúcio é proibido de estudar mercado financeiro, porque ele aqui no nosso podcast representa a visão de alguém que está aprendendo agora. Ele não deixa eu ganhar dinheiro, gente. Você viu, né? Eu vou proibir ele de falar essas coisas. Não, eu falo pra ele qual ação ele deve comprar, mas eu não ensino ele a analisar. Eu quase caí aqui na cadeira de tanto rir. Mas enfim. Brincadeira, galera. Não, brincadeira, você viu que hoje tá gravado. Tamo junto, vamos ganhar dinheiro. Ele não me deixa ganhar dinheiro. Até põe meu fone aqui, ó. Ele não deixa ganhar dinheiro, mas tudo bem. Depois dessa. Um abraço, galera. Nos encontramos na próxima semana. Um beijo grande.